Graças a Deus. A paz do Senhor para você que está me vendo e ouvindo neste momento. E que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Eu quero fazer um convite para você. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Isso é muito bom. E agora, um convite maior ainda. Já que você está ligado, ouça agora a palavra, o que eu tenho para falar. Então, Ezequiel, capítulo 34, livro do profeta Ezequiel, que está no Velho Testamento. Capítulo 34, e eu quero ler o versículo 5 e versículo 6. E diz assim: assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade falar sobre pastores. E esse pastor pode ser para você o diácono dirigente de uma congregação. Pode ser o auxiliar de trabalho. Pode ser o presbítero, evangelista, aquele que de repente está exercendo a função de pastor. É claro, toda a igreja tem o pastor presidente, tem pastores auxiliares, tem vários pastores. São homens que Deus chamou para a sua obra. Mas nota uma coisa. O versículo 5 diz assim: assim se espalharam por não haver pastor. Meus irmãos, a palavra, Deus está usando uma mensagem para o profeta Ezequiel, porque Israel estava numa situação difícil. Ezequiel já estava lá no exílio, mas aquele que era chamado de pastores, que era a liderança de Israel, aí vai para os profetas, ia para o sacerdote, para o juízo. Eles estavam afastados do princípio divino, do princípio bom. E diz a palavra, assim se espalharam por não haver pastor. Então Israel estava espalhado, estava virado na idolatria. E diz a palavra, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Agora vamos trazer o pastor na igreja, meu irmão. Toda a igreja tem um pastor. E às vezes na congregação tem um diácono, pode ter um auxiliar de trabalho, está fazendo um serviço pastoral. Então tem. E aí é importante. Como é que a obra de Deus ia continuar a progredir se não ter pastor? Às vezes, nós notamos pessoas. Na igreja é pouco, mas tem. Mas principalmente fora da igreja. E começa a criticar pastor daqui, pastor dali, pastor não sei de quê. Falam tão mal. Mas sabe quem está botando essas palavras na boca dessas pessoas? É o adversário. Porque o adversário, ele não quer que tenha pastor. Porque o pastor tem cajado. O pastor tem vara. O pastor tem ensino. O pastor tem palavra. O pastor conduz, alimenta. E diz a palavra, se espalhar por não haver pastor. Se não haver pastor. Aí faz uma campanha. E vai aqueles grandes pregadores que Deus usa maravilhosamente. E depois se entrega bastante pessoa. Mas naquela região não tem pastores. Não tem ninguém para sentar. Elas vão espalhadas. Se entregaram, mas estão espalhadas. E aqui diz, assim se espalharam por não haver pastor. E se tornaram pasto para as feras do campo. Meu irmão, você que está numa igreja, minha irmã, dá graças a Deus. Ore pelos pastores. Porque se tivesse pastor nesse versículo que eu estou lendo, elas não teriam sido de comida para as aves, os animais, as feras do campo, não. Porque o pastor estava ali protegendo com a pregação. Não vá pensar agora que o pastor vai pegar
uma arma qualquer e lutar contra animais. Não, não é isso. É espiritual. É apacentar espiritual. Prega a palavra. Tão importante quando o obreiro ele sobe no púlpito para pegar a palavra. E quantas vezes acontece, e que aconteceu muitas vezes comigo, vai no pensamento de pregar um assunto. E depois, quando abre a Bíblia, ele acaba lendo no outro versículo. Eu me lembro que eu estava numa igreja, uma igreja que é um estado muito grande, era lá em Chapecó. E era o último dia, eu vinha pregando de quinta a sexta, sábado e domingo. E eu tinha preparado uma mensagem. Mas quando cheguei, saudei e estou lendo, levantou-se uma irmã da igreja e disse assim: eu te trouxe aqui para pregar minha palavra, uma palavra de doutrina para a igreja. Meus irmãos, eu li em Jeremias 23. Sabe o que aconteceu? Naquele domingo, quando terminei a pregação, que eu olhei. E eu até queria que o pastor orasse por mim também. Mas o pastor estava de joelho dobrado. Toda a igreja de joelho dobrado. Porque tinha um pastor que estava pregando a palavra, alimento. É importante o pastor, e a palavra diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo elevado outeiro, por falta de pastores. Então o pastor é importante, meu irmão. E porque é tão importante, Satanás levanta os adversários de várias maneiras, lutando contra os pastores. Quantos homens de Deus, e responsáveis pelo trabalho, às vezes é uma igreja grande, às vezes é uma igreja pequena, às vezes o pastor presidente delegou até para um auxiliar de trabalho dirigir uma congregação pequena. Ele é o pastor daquela congregação e se preocupa em pregar, em doutrinar. É claro, cada um dentro da graça que recebeu de Deus, dentro daquilo que tem, mas está fazendo para alimentar o rebanho, para guardar das alimárias. E aqui nesses versículos 34, 35, eu tomo por base essa referência, porque Deus usou Ezequiel para falar contra os pastores de Israel, que não andavam bem. E diz: as ovelhas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto, alimento para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo elevado outeiro, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procura, quem busca. Então, ali estava faltando pastor. Graças a Deus, irmão, que nas nossas igrejas nós temos pastores. Cada um prega diferente. Nós não somos iguais. Deus fez assim na diversidade. Mas graças a Deus que nós temos pastores. Orem pelos pastores. Você, minha irmã, pode estar numa congregação. Ore pelos obreiros. Ore pelos pastores. Esses homens estão na linha de frente. E o adversário lança muitas setas, muitas coisas terríveis para destruir. Se ele destruir o pastor, ele quer destruir o rebanho. Fico desgarrado, falta de pastor. Então, você que está sendo pastoreado e tem um pastor, dá graças a Deus. Ore por esse pastor. Ajude. Ore para que Deus continue abençoando maravilhosamente. E a obra vai crescendo. Coisa gloriosa. Graças a Deus que você tem pastor. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado pastor. E o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Senhor, aproveita esta oportunidade para orar também pelos pastores, Senhor. Os teus obreiros, Senhor. Diácono, auxiliar de trabalho, presbítero, evangelho, todo aquele que está envolvido na tua obra, procurando fazer da melhor maneira possível a tua obra para o crescimento. Ajuda, abençoa, dá graça e derrama do teu poder. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.